Quando a gente olha distraidamente para alguma obra sobre a vida de Cristo, fica difícil entender a reação que Jesus provocava nas autoridades religiosas da época, porque tem muitos momentos em que a agressividade deles parece desproporcional ao que está acontecendo na cena. Alguns conflitos entre eles ocorreram por motivos óbvios, como os milagres que Jesus realizava durante o sábado, porque na interpretação dos fariseus, a lei de Moisés proibia qualquer atividade aos sábados. Então, aos olhos deles, Jesus estava desrespeitando a lei, ainda que estivesse operando milagres. Mas, no geral, a ira religiosa contra Jesus é disparada por razões misteriosas, como nas ocasiões onde ele afirma que eu sou tal coisa. E a gente fica meio que boiando nessas comparações que ele faz e também no motivo dos fariseus ficarem em choque cada vez que ele falava desse jeito. Acontece que certas referências bíblicas fazem parte de uma tradição judaica que não está nas escrituras, mas que foi preservada pelo povo judeu desde aquela época e hoje pode ser consultada facilmente, glórias a Deus por ter inspirado a invenção da internet. Então, por exemplo, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a gente interpreta algo como ele sendo o sujeito que revela a verdade que conduz à vida eterna, o que é uma leitura rasa, mas coerente com os evangelhos. O problema é que não é essa a comparação que ele está fazendo. E para a gente entender do que Jesus está falando, é preciso voltar ao tempo de peregrinação no deserto, aonde a Bíblia diz: ora, a primeira aliança possuía ordenanças para a adoração e também um tabernáculo terreno, pois foi levantada uma tenda em cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Mas atrás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se posicionavam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, e também toda revestida de ouro. Até aqui. O que a Bíblia está dizendo é que no meio do acampamento judeu erguia-se uma tenda chamada tabernáculo, que era a habitação de Deus e era onde ficavam vários objetos sagrados de culto. O que a Bíblia não diz é que na tradição da época, o caminho era o nome da porta de entrada de uma cerca que contornava o tabernáculo. A verdade era o nome da cortina de entrada dessa tenda, e a vida era o nome de um véu que separava o lugar santíssimo, aonde ficava guardada a arca da aliança. Portanto, no entendimento dos fariseus, Jesus estava blasfemando ao se comparar com objetos sagrados referentes ao tabernáculo, e era por causa dessas afirmações que eles ficavam tramando emboscadas e tentando bater nele. É claro que isso não justifica o que os fariseus fizeram, mas pelo menos permite a gente entender as reações que Jesus provocava neles. Jesus falava de modo a ser compreendido pelo povo, mas como os fariseus eram muito mais apegados com a lei mosaica do que com as profecias sobre a vinda do Messias, eles não conseguiam enxergar que o tabernáculo realmente era uma representação do Cristo, conforme ficou registrado depois. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. E não apenas a tenda, mas os materiais dos quais ela era feita e todos os objetos dentro e fora dela representavam Jesus.
Aliás, a Bíblia inteira é sobre Jesus, e é surpreendente que os judeus ainda não tenham reconhecido isso, mesmo sendo o povo eleito que deu origem às Escrituras, e mesmo sendo Jesus um deles. Mas eles vão reconhecer, porque é assim que a história termina para dar início ao milênio do reino de Deus.